Olá, que bom estar aqui com vocês na Rede Super de Televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e esse é o nosso podcast Pode Crer. E hoje eu estou tendo a alegria de receber aqui o deputado estadual Eduardo Azevedo, com toda a sua simpatia, o mineiro. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, viu? Pastor, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estarmos aqui para poder bater esse bate-papo aí tão legal. Maravilha. O senhor é mineiro de onde? Divinópolis. Divinópolis, olha aí, terra boa demais. Sim. É um mineiro raiz mesmo. Raiz. Maravilha. Mineiro 100% mineiro mesmo, do Uai. Olha só. E morou em Divinópolis a vida toda? A vida toda em Divinópolis. Estou morando em Belo Horizonte agora, né? É assim, morando em Divinópolis e Belo Horizonte. Durante a semana, Belo Horizonte, final de semana, Divinópolis. Mas a vida inteira arraizado lá na nossa cidade. É por causa do trabalho mesmo. Sim, por causa das raízes. Isso, que maravilha. Olha, fico muito feliz de te receber, um representante do povo aqui, eleito pelo voto direto aí, e que tem feito um trabalho muito diferente, mas, ao mesmo tempo, a política é muito nova para você, né, Eduardo? Você acha que você caiu de paraquedas na política ou não? Você viu uma oportunidade, você viu uma brecha e falou, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui de eu representar a minha população, de eu representar o povo que eu amo? Com certeza, o senhor falou tudo. Primeiro, a gente não vem assim de raiz política alguma. Eu estou no meu 3º ano de vida pública, foram 2 anos como vereador e agora caminhando para o 1º ano como deputado. Começamos o mandato esse ano, agora em 1º de fevereiro de 2023. A questão quando você falou assim, como que você achou uma oportunidade? Não digamos bem assim uma oportunidade. A política, ela veio, essa vocação para vir para a política, de uma revolta que tinha dentro da gente, onde nós hoje, como cristãos, presenciávamos e víamos a cada dia os nossos valores sendo deturpados. Valores esses, para nós, são inegociáveis e, infelizmente, hoje a política tem tomado esse rumo, onde nós vimos um pequeno relance aí, o que as igrejas, né, eu dou muito esse exemplo, passaram durante o momento da pandemia, onde quiseram fechar as igrejas. Eu fui um defensor, assim, assíduo mesmo lá na minha cidade. Na época, nós entramos com um projeto de lei na Câmara lá, não sendo mesmo de minha autoria, mas eu defendi, para tornar as igrejas essenciais, para que a nossa liberdade pudesse continuar sendo preservada. Então, frente a essa doutrinação, frente a essa sexualização de crianças que são exibidas, que a gente fica revoltado como pai. Hoje, graças a Deus, meus filhos já são praticamente adultos, tenho um filho de 20, outro de 18 anos, mas isso me revoltou e fez com que eu viesse para a política para ocupar esse espaço para defender e lutar por aquela mesma revolta que chega dentro das pessoas, onde nós vemos que isso tem acontecido diariamente. Sim. E nessa época, aqui em Belo Horizonte, as igrejas foram fechadas, elas não entraram como essenciais, né? Na sua cidade, vocês conseguiram êxito nisso? Conseguimos aprovar um projeto de lei municipal na época, né? No qual tornava as igrejas essenciais. Hoje, graças a Deus, a pandemia já passou e o governador Zema teve esse olhar bem detalhista, né, e tornou-se tudo essencial. Acabou essa questão de seletividade, o que é essencial e o que não é. Mas na época não tinha. Sim. E eu lutei por isso, fui denunciado no Ministério Público por essa questão, mas a gente sempre vai ser, pastor, um defensor da liberdade de expressão, da nossa liberdade, que é o que defende o cristianismo. Sim. Inclusive das outras pessoas também, né? Às vezes a gente acha que quem está defendendo um lado quer calar um outro, e eu vejo que não é o seu perfil, né, deputado? De forma alguma, a gente tem que saber respeitar as opiniões, certo? Nunca você deve ir para embates, assim, digamos, pessoais, você discute ideias e respeita a opinião de cada pessoa. Sim. Olha, não tem como a gente falar do senhor aqui sem citar o seu irmão. Sim. Também, né? E acho que você não tem problema nenhum com isso, você tem muito, pelo contrário, você tem orgulho disso. Muito. Né? Que é o senador Cleitinho, Sim. Cleitinho Azevedo. Que fez uma campanha muito diferente, porque ele veio na contramão de tudo e, de repente, foi eleito senador, que a gente sabe que é um cargo muito difícil, muito disputado, né? Muito disputadíssimo, um cargo de 8 anos. Você é gêmeos com o Cleitinho? Não, lá em casa nós somos 4 filhos. Eu sou o Eduardo, sou o mais velho. Depois vem o Cleitinho e o Gleidson, que são gêmeos. O Gleidson é o prefeito de Divinópolis. Sim. Tem um outro irmão também que está na política. E depois temos um irmão mais novo, que é o Matheus. Nós somos 4. Eu não sou gêmeos não, mas embora por onde a gente passa, o pessoal às vezes confunde. Ô, prefeito, ô, senador. Não, eu sou o deputado. Mas isso é normal, entendeu? Ah, sim. Porque o pessoal me pergunta muito assim, você é gêmeo com seu irmão? Eu falo, não sou gêmeo. Eu falo, não é possível, você é gêmeo parece sim. muito também. Eu falo assim, não sou não, só pareço mesmo. Verdade. E aí temos essa coincidência do senhor parecer
muito com o seu irmão também, né, que é o senador, o prefeito eu não conheço pessoalmente. Mas é a mesma coisa de ver o Cleitinho. Você viu, eles são gêmeos mesmo. Ah, eles são gêmeos mesmo, olha só, rapaz, coisa interessante. Isso vem, olha, eu vejo assim, vocês têm uma simpatia muito grande. É lógico que simpatia não faz política, sim, mas acaba influenciando muito na questão dos votos. Antes de vocês serem políticos, a família de vocês já tinha isso lá com a população? Vocês já eram pessoas assim populares? Vocês já eram pessoas do povo? Sim. A nossa família é uma família que vem de origens muito simples. O meu pai, a vida inteira, hoje ele é um senhor de 70 anos de idade, trabalha até hoje. Ele nos ensinou desde novos a ir trabalhar. Meu pai é comerciante. Ele tem um ramo de hortifruti granjeiros, né, que vende verduras lá em Divinópolis, no qual sempre o Cleitinho fala, nós somos verdureiros. Sim. E ele sempre usou nos pronunciamentos dele, eu uso, olha gente, a gente está aqui na política, mas se um dia a gente sair daqui, a gente vai voltar para o varejão para poder vender tomate. E a gente continua até hoje. Até no último domingo agora, meu pai está com um problema de saúde, teve que se afastar um pouquinho. E no domingo, quem estava tocando o varejão da família era eu e o Cleitinho. Olha só. Estávamos nós dois lá trabalhando para poder mostrar que as origens e as raízes não podem deixar de lado. Então, a gente toda a vida foi conhecida ali, porque a gente frequenta muito as feiras de Divinópolis, que ali existem feiras para comercializar os hortifrutis granjeiros. E o Cleitinho, ele veio na vertente, né, de 2016 como candidato a vereador. E ninguém acreditava na eleição do Cleitinho. Todo mundo criticava, falava que o Cleitinho não seria eleito. E o Cleitinho, ele fez um apelo para a população, e foi um apelo muito legal, onde ele falava ali num dos últimos vídeos da campanha dele, que ele só falava assim, gente, eu só quero uma oportunidade para poder entrar na política e mostrar que tem como você fazer política de uma forma limpa, de uma forma honesta, de uma forma que você está ali para poder representar a população, para servir. Eu sempre falo isso. Se o nosso maior líder que esteve aqui na Terra, que foi Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Se ele serviu, por que nós não podemos servir? Então a gente sempre teve isso dentro de nós. Eu não sou deputado, o Cleitinho não é senador. Nós estamos deputados, estamos senador, igual como o nosso outro irmão é. Isso um dia vai passar. Então nós viemos justamente nesse perfil, para mostrar que tem como você fazer política de forma muito tranquila, sem onerar a máquina pública. Por que eu digo isso, pastor? Porque você viu aí, falou tudo, a eleição do Cleitinho foi uma eleição muito disputada. É uma eleição majoritária dentro do estado de Minas Gerais e tinha só uma vaga. E nós, tanto o Cleitinho, quanto eu, quanto o meu outro irmão foi prefeito, eu já disputei 2 eleições, o Cleitinho já disputou 3, meu outro irmão disputou só uma. Nós não gastamos 1 centavo do dinheiro público. Nós abrimos mão do fundo eleitoral, porque nós entendemos o seguinte, quando você sai da sua zona de conforto, que eu não gosto de ficar em gabinete, eu gosto de ficar na rua, no meio do povo mesmo. Sim. Quando você sai da sua zona de conforto para conhecer as mazelas da população, então você seria muito incoerente. Se a gente quer entrar para a política, para poder mostrar que tem como fazer política dessa forma, como o Cleitinho pediu a oportunidade lá atrás e a população confiou nele, a gente não pode pegar um dinheiro que é do povo para poder se beneficiar fazendo campanha. Por quê? A gente sempre diz isso. O voto você não compra, o voto você conquista. E foi nessa perspectiva, dessa popularidade, dessa questão simples de fazer política lá dentro da cidade, que nós conseguimos conquistar o eleitorado de Divinópolis. E a gente vai para a rua mesmo, vai para a rua pedir voto, E assim, a gente anda na rua na maior boa. Você costuma ver políticos só época de campanha, né? Sim. E alguns depois que passam a campanha somem, eu tenho medo da população xingar. Não, a gente está ali para poder ser xingado, para poder receber elogio também. A gente nunca corre da população. Eu acho que essa forma diferente de estar em contato com o povo é que trouxe essa simpatia. Não que nós estamos assumindo um personagem, isso é a nossa forma de fazer política. Sem dúvida. Patativa do Assaré dizia assim, antes do pleito é promessa de esgoto, depois do pleito é imposto e mais imposto. Verdade. Mas vocês não fogem disso não, vocês estão sempre ali com a população, ouvindo as reclamações também, as demandas. Com certeza. O pessoal chegou lá no varejão e falou assim, gente, eu nunca vi isso, um senador e um deputado no caixa de um varejão. Eu falei, nós estamos aqui, é para servir mesmo, entendeu? Não tem isso, cara. A gente é do povo mesmo, todos nós, ninguém é melhor do que ninguém não. E a gente tem que deixar aqui para mostrar que enquanto nós estivermos ali, a gente precisa fazer o nosso melhor para representar essa população que confiou em nós o voto. Sem dúvida. E vem cá, uma curiosidade, quando vocês estão ali no sacolão, ali no varejão, o pessoal não reclama dos preços? Não, fala, senhor deputado, que é isso, esse tomate aqui, tem que abaixar. Até que dos preços não muito, porque a gente já está acostumado, né? Porque o preço do hortifruti ele varia muito com questão de quantidade que entra no Ceasa. Se num dia entrou X volumes de caixa de tomate, vai ser um preço. No outro dia entrou 2X, o preço é menor. É igualzinho em bolsa de valores, é lei da oferta e procura. Mas até que assim não, mas o pessoal vai muito lá levar demanda. Acaba que o gabinete acaba sendo o varejão acaba sendo uma extensão do mandato público.
Sem dúvida O pessoal nenhuma. sempre sabe que a gente vai estar ali, então, em vez de ir no gabinete, já vai direto no varejão e acaba nos encontrando lá mesmo. Sim. Agora, me conta uma coisa aqui, ó. Vocês são uma família de políticos, né? Sim. E eu imagino que vocês devem conversar muito entre si Claro. sobre essas questões, né? Você disse que você é o mais velho. Sou o mais né? velho. E o Cleitinho entrou para senador, como Sim. candidato. Por que foi ele assim? Por que o senhor quis também? Por que foi exatamente ele? Vocês que escolheram? A questão de vir para o Senado? Isso, é. Não, foi uma questão dele mesmo, entendeu? Dele O Cleitinho, e na realidade não é bem dele mesmo, foi um clamor que houve da população, porque o Cleitinho, ele não percorria, assim, ele percorria todo o estado de Minas Gerais. O Cleitinho é conhecido no estado inteiro. E a população começou a dar aquele clamor, o Cleitinho tem que vir senador, tem que vir senador. Até ele mesmo não acreditava. Primeiro ponto, eu acho que a questão do Cleitinho ter vindo senador é um projeto que nasceu no coração de Deus, porque realmente ninguém acreditava que o Cleitinho conseguiria, primeiro ponto, emplacar uma candidatura para o Senado, porque uma candidatura para o Senado ela é muito politizada, ou seja, você precisa ali de um apoio político. E nós sempre fizemos política, pastor, sem apoio político. O Cleitinho, o que acontece muito no âmbito de eleição? Os deputados ou senadores eles têm suas bases eleitorais dentro dos municípios, né? Ou seja, por onde eles destinam a emenda, eles conseguem ter ali o voto municipalista. O voto do Cleitinho, o voto do Eduardo é um voto muito diferente desse voto. Não que não seja um voto vindo dessas bases, mas é um voto que vem daquela questão que a pessoa se sente representada Sim. por você. E esse clamor da população fez com que o Cleitinho encarasse essa empreitada aí e graças a Deus deu tudo certo. Olha só, que maravilha, rapaz. Eu tive a oportunidade de acompanhar, conversar com ele e estar junto com ele um dia antes das eleições e pude ver nos olhos dele o brilho assim, da vontade, da gana de representar o povo, né? Isso é uma verdade. Eu até, particularmente, a gente tinha um pouco de receio na questão da candidatura dele, já que o senhor nos perguntou, a gente fala assim, Sim. poxa, ir para um ambiente que você vai estar no meio de grandes. E a gente tinha medo se ele conseguia ou não ser eleito. Mas, assim, depois que realmente viabilizou a candidatura dele, eu falei assim, agora é entregar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. Sim. Porque, às vezes, as pessoas acham muito que nós pedimos as bênçãos de Deus, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Sem dúvida. Entendeu? E aí a gente fez a parte, Deus abençoou. Amém. Isso é muito bonito. Agora, o senhor falou aí que o senhor teve receio, teve medo em algum momento. Qual que é a maior dificuldade que o senhor acha hoje em fazer política no nosso país? O que você acha que é o maior gargalo hoje? O maior problema hoje, pastor, é justamente o que o sistema quer impor para as pessoas. E o Cleitinho tem uma frase que ele usa, que eu gosto muito dessa frase, e eu uso ela também na minha vida. Pode ser que a gente nunca quebre o sistema, mas o sistema nunca vai nos corromper. Então é aquela questão de querer impor as coisas da forma como, digamos, que são ditadas pelo próprio sistema. Eu vou te dizer bem claro, quem manda, vamos supor, existe muito isso dentro da política. Existem blocos parlamentares dentro da Assembleia, dentro do Congresso Nacional, da Câmara, e a tendência é que os deputados votem conforme a orientação do líder de bloco. Ou seja, vou te dar um exemplo, um projeto que pode ser para poder beneficiar uma parcela mínima da sociedade, vamos dizer assim, a classe política só. E aí eles querem que você vote aquele projeto. Nós nunca vamos fazer dessa forma. Nós nunca vamos deixar com que o sistema venha a fazer com que nós exerçamos coisas erradas contra a população. Nós sempre vamos votar conforme aquilo que a população espera. E o Cleitinho muitas vezes já falou, ele falou assim, quer saber de uma coisa? E eu falo também, partido não manda no meu mandato. Se um dia o partido quiser me expulsar, quiser ditar a forma como eu estou votando, ele vai me expulsar. Porque quem vai votar é nós que votamos. Por quê? Porque nós estamos aí para representar aquela parcela da população que confiou em nós o voto. Então são essas coisas que eles às vezes tentam impor, que muitas pessoas entram lá e acabam cedendo a isso. Sim. Eles acabam cedendo a essa pressão, às vezes até mesmo por medo. E a gente não pode ceder a essa questão da pressão. Porque se você entrar para a política para ser igual aos outros, eu nem te aconselho a entrar. Fique da forma como você está. Se você entrou para a política, você tem que entrar para fazer de forma diferente. Sim. Quando você fala em sistema e fala em medo, a gente sabe que o sistema é uma coisa muito mais profunda do que a população possa imaginar, né? Porque existe de fato um sistema, né? Existe um sistema para a pessoa ser eleita, né? Existe uma conta ali que pessoas sabem fazer que um outro não sabe fazer. Olha, entra por aqui, vai por aqui que
que nós vamos te eleger mais fácil, esse tipo de coisa assim. E esse sistema mesmo, depois quando a pessoa está lá dentro, se ela pegou favor aqui fora, ela tem que pagar. Isso mesmo. E tudo isso aí. E a gente sabe como que vocês são limpos em relação a todas essas questões. Em algum momento, o senhor já fez um projeto ou já votou a favor ou contra algo que o senhor temeu pela sua vida? O senhor ficou com medo? Olha, pastor, eu te digo o seguinte, a gente, não vamos dizer que não tem, que a gente tem muito medo mesmo, temo muito pela minha vida. Por quê? Pela forma como nós nos posicionamos, certo? Mas questão de ter medo em votar, não. Porque eu vou falar uma coisa muito bonita que Paulo falou, né? Que nós não devemos temer aqueles que fazem mal ao corpo, e sim à alma. Então, quer dizer, a gente está aqui por um legado, eu sempre falei isso. Sim. Se um dia for tirado da minha vida, o que eu posso fazer? O que não posso perder é a minha salvação. Entendi. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, mas temer por onde a gente passa, a gente tem muito medo justamente por causa das pautas muito polêmicas que nós entramos. Entendi, são pautas polêmicas. A minha mãe mesmo sempre fala, nossa, eu tenho medo do que pode acontecer com o seu irmão, porque o Cleitinho, ele vai mesmo para cima, quando ela fala do Cleitinho que hoje está no âmbito federal, e assim vai. Mas a gente não pode ter medo. Entendi. O senhor tem medo, eu entendi. O senhor tem um medo humano de algo que pode acontecer na sua vida, mas o senhor jamais deixou de votar contra ou a favor de alguma coisa por causa desse medo? De forma alguma. Que pode te assombrar aqui fora. De forma alguma, pastor. De forma alguma, porque além, certo, de ter uma responsabilidade com aquelas pessoas que em mim confiaram um voto, que eu não posso decepcioná-las, eu também temo a um Deus. Sem e se eu temo a um Deus, eu jamais posso abrir mão de valores e princípios. E quando eu entrei dentro da política, como eu falei no início, a gente precisa sim lutar por segurança pública. É muito bom quando você sai na rua e você tem aquela sensação de segurança pública. Sem dúvida. Para a gente que é pai, que a gente está com família, é muito gostoso você estar na rua, estar na praça, ter aquela sensação. É muito bom também você ser bem atendido pela saúde. Eu estou falando aqui dos pilares da política. Claro. Segurança pública, saúde e educação. E é muito bom também você ter qualidade de educação. Mas melhor do que isso é defender a nossa liberdade. Muito melhor do que isso é defender a nossa liberdade. E eu tenho feito isso. Como vereador, pastor, eu fui vereador há apenas 2 anos. Fui eleito em 2020, já em 2022 saí como candidato a deputado estadual. E vou até contar por que eu saí candidato a deputado estadual, para o pessoal entender. Então, como vereador em Divinópolis, nesse curto período de 2 anos, de meio mandato, eu fui o vereador que mais apresentou e aprovou projetos em defesa da vida, da família, da liberdade e das crianças e do livre comércio. E aí eu comecei, quando esses projetos meus começaram a tomar alguma repercussão, eu comecei a percorrer algumas cidades do interior, principalmente aqui na nossa região centro-oeste, próximo de Divinópolis, para levar esses projetos. E muitos vereadores não queriam abraçar os projetos. Por quê? Porque são projetos que dividem a opinião pública. São projetos que a pessoa tem que ter posicionamento. Hoje a política tem que ter posicionamento. Não adianta, se você está em cima, se você está numa batalha e você ficar em cima do muro, você vai tomar tiro para os dois lados. O próprio Jesus disse que não tem como a gente agradar a 2 senhores. Então a política é ter posicionamento. Por ser projetos que precisavam ter posicionamentos, eu não tive sucesso, certo? Em levar os projetos, naquela ansiedade de querer fazer com que alcançasse o maior número possível de pessoas, alguns vereadores não quiseram pegar. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos candidatar a deputado estadual. Porque se eu conseguir candidatar a deputado estadual, esses mesmos projetos eu vou conseguir levá-los para o âmbito estadual. E com isso eu consigo abranger o estado todo. Um projeto importante, que eu estava até conversando com a minha assessoria essa semana, que a gente está cobrando ali, porque a Assembleia Legislativa é assim. Não só a Assembleia, como todas as casas legislativas, você protocola um projeto e o projeto é encaminhado para as comissões específicas. E o nosso projeto já está pronto para plenário, para ser votado, e espero que seja o primeiro projeto já como deputado, que torna, né, a Marcha para Jesus patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais. Fantástico. Então isso para nós é uma vitória muito grande, onde nós mostramos que hoje já existem várias marchas, né? Marcha para legalizar maconha, marcha para isso, marcha para aquilo outro. Então vamos mostrar também que a Marcha para Jesus é um patrimônio cultural e material do Estado, para poder mostrar para toda essa turma revolucionária que, embora pareça que o mundo vai cair, nós estamos aqui para poder defender a nossa salvação. É verdade, rapaz. Coisa linda. Coisa linda. Tomara que dê certo. Se Deus quiser. Consiga. Em breve vai estar chegando no plenário para votação. Já está pronto para votação. Agora é depender agora de ser pautado. Que maravilha. Muito bom. Olha, o senhor está falando muito aí sobre ser cristão, né? Sobre um projeto, por exemplo, que o senhor está pleiteando aí, da Marcha para Jesus, virar um patrimônio cultural e tudo mais. Só que eu sou de uma época onde eu fui ensinado assim, olha, não mexa com política.
crente não pode entrar na política, não pode ser político. Né? Tinham pessoas assim que até eram afastadas da igreja porque candidatavam na cidade. Sim. Né? E hoje, o senhor é um cristão mesmo, um crente, e é político, Sim. de uma família de político. O senhor teve alguma dificuldade, o senhor teve algum conflito interno quando o senhor entrou para a política, em ser cristão e político? Vou falar para o senhor. Na época eu tive uma dúvida onde o senhor diz tudo. As pessoas, elas trazem essa denotação muito negativa da política. Até dentro da igreja mesmo, onde eu congrego, algumas pessoas viraram para mim e chegaram a falar para mim, falaram assim, olha, você vai se perder. Entendeu? Chegaram para mim e disseram, você vai se apostatar. E eu tinha dúvida, tinha medo. Mas foi um projeto que veio de muita oração. E eu perguntei para o meu pastor na época, e falei para ele, pastor, o que o senhor me diz? Ele virou para mim, olhando nos meus olhos, e disse, Eduardo, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, você nunca vai saber se é da vontade de Deus ou não, se um dia você não tentar. Você precisa tentar. E ali, depois de muita oração, eu decidi me candidatar. Mesmo com muita resistência, nós candidatamos, quando eu falo resistência, assim, porque tem essa questão que o senhor falou mesmo, Sim. que às vezes as pessoas acham, mas o cara é crente e não pode misturar com política. Não tem nada a ver, certo? O que interessa é o seguinte, é que por onde você estiver, nós somos luz. O que Jesus disse para nós? Que nós somos sal e luz da terra. Sabe por quê, pastor? É um desafio muito grande, não estou dizendo que é fácil. É um ambiente hostil, mas todos os dias, quando a gente sai para poder ir para o mandato, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus e falar assim, Senhor, tudo que for feito ali agora, seja conforme a sua vontade. Eu trago muito isso pelo caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens que mesmo numa terra distante, eles tinham tudo ali para poder abandonar sua fé e, digamos assim, chutar o pé do balde. Mas, mediante uma aprovação, eles foram para a fornalha de fogo e honraram o nome de Deus. Então, quer dizer, hoje eu entendo que o nome de Deus tem que ser honrado dentro da igreja, sim, mas o nome de Deus precisa ser honrado também na política. O nome de Deus precisa ser honrado nesses ambientes, para poder mostrar aquilo que eu disse, assim como a gente entrou com a questão da marcha para Jesus, para mostrar que, embora pareça que esse mundo vai cair, existe um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. E eu estou lá dentro da política para poder honrar o nome de Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Eu quero te fazer uma pergunta que você vai me responder daqui a 1 minuto. Sim. Que se o senhor já foi, pelo senhor ser cristão mesmo, declarado, um crente declarado, Sim. se o senhor já recebeu algum tipo de discriminação lá dentro da política, Já. lá no parlamento, assim. Já. E eu queria que o senhor contasse pra gente, daqui 1 minuto, depois dos nossos intervalos comerciais, e você não sai daí, que nós vamos ouvir muito mais histórias interessantíssimas aqui com o deputado estadual Eduardo Azevedo. 1 minutinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer aqui pela Rede Super de televisão e um papo muito interessante com o deputado estadual Eduardo Azevedo, que falou assim, eu sou verdureiro, mas hoje eu estou deputado estadual. Isso mesmo. Que é um crente nato, um irmão nosso do Senhor Jesus. Amém. E eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei o seguinte, deputado, o senhor já foi zombado, discriminado lá dentro porque o senhor era crente? Já. Dentro da Câmara Municipal de Divinópolis, no meu primeiro pronunciamento, eu pronunciei com a Bíblia na mão e fiz assim também aqui na Assembleia Legislativa. Por quê? Hoje, o Código Penal, também o Código Criminal, né, digamos assim, ele fala que nós não podemos matar. Mas muito antes do Código Penal falar que nós não podemos matar ou roubar, onde isso estava escrito? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, as leis dos homens se fundamentam aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, eu sempre falei dessa forma, que quando eu fosse legislar, os meus projetos de lei seriam todos fundamentados aonde? Na Bíblia, naquilo que assim diz o Senhor. E assim eu fui perseguido pela imprensa divinopolitana, na época onde eles me taxaram de xiita, fundamentalista religioso, falavam que eu estava misturando política com religião, eu falei assim, de forma alguma. Quando eu entro no plenário para poder pronunciar, o meu cristianismo não fica na porta de fora do plenário. Ele vem junto comigo. E foi aquilo que eu disse. Então, por onde eu passar, eu preciso ter o quê? Não só eu, né? Todos nós cristãos precisamos honrar o nome de Deus. Então, fui taxado, sim, de fundamentalista religioso, de extremista, de xiita, pela imprensa, por muitas vezes. Mas eu nunca deixei com que isso me abatesse. Muito pelo contrário. Fui sempre firme naquilo que eu tinha convicção. E aquilo que você
pode entender também, às vezes eles te trazem uma certa descredibilidade ao dizer, o cara é crente, o cara é isso, os projetos deles são assim, de forma alguma. Graças a Deus, todos os nossos projetos até hoje, que foram em plenário para poder serem votados na época da Câmara Municipal, foram todos aprovados. Então a gente mostra que dá sim para ter essa conexão entre ser cristão e ser um político coerente conforme aquilo que Deus espera de nós. E isso é muito importante, né? Muito importante porque a população, ela precisa ver e entender essa diferença. Está vendo que o senhor não está ali na casa do povo fazendo algo somente para os cristãos. Não, de forma alguma. Ou somente para quem te elegeu. Né? O senhor está fazendo algo ali que é para o bem de toda a população. De toda uma sociedade. Né? Eu que já acompanhei alguns dos seus projetos, sei o tanto que você visa o bem da sociedade, o bem da família. Sim. Né? E o tanto que, às vezes, a própria mídia quer massacrar quem defende a família, quer deturpar os nossos valores que nós temos hoje, né? E ela joga tudo isso para a culpa do crente, né? Da Bíblia, xiita. Somos chamados de sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal, mas, enfim, o que nós estamos querendo que é errado? Né? Qual dessas coisas? O senhor vê um ponto importante aí que o senhor citou, que me fez lembrar aí, né? Do pastor André Valadão, onde essa mídia é completamente tendenciosa, pegou uma fala dele completamente fora do contexto para poder tentar colocar aquilo, taxando ele como se ele fosse uma pessoa homofóbica, muito pelo contrário. Então, pastor, quando eu te disse que nós precisamos levantar para poder defender os nossos valores, o que me preocupa é isso. O pastor André Valadão, ele está ali dentro do púlpito. Sim. Naquele momento, o senhor também é pastor. Quando você está ali dentro do púlpito pregando, você está o quê? Conduzindo as suas ovelhas rumo àquilo que nós cremos, dentro dos princípios bíblicos, ensinando a elas valores que nós cremos. E hoje, eles estão querendo entrar até onde nós estamos ensinando, dentro das igrejas, dizendo que nós somos pessoas preconceituosas. De forma alguma. Nós sempre mostramos o seguinte, que nós amamos a todos, independente da sua condição, independente de qualquer coisa. Deus ama a todos. Mas nós temos que trazer bem claro para as pessoas que querem, assim, trazer uma questão meio que, digamos, fácil de misturar o santo com o profano, que Deus ama todas as pessoas, independente de qualquer situação. Mas Deus, Ele abomina o pecado. Não foi assim que Jesus, por várias vezes, com a mulher adúltera, logo após ela ter sido apresentada a Jesus ali, e as pessoas que iam apedrejar, e Jesus deu uma resposta bem sábia para os seus acusadores, onde ele diz, quem tiver pecado, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles todos saíram. E Jesus perguntou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele falou para ela, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoou e disse, livra-se do pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A gente precisa saber diferenciar isso aí. É verdade. Olha, o senhor disse aí já que o senhor aplica a Bíblia nos seus projetos, né? E o senhor tem demonstrado aqui na entrevista que o senhor é um grande conhecedor da palavra. Conta pra gente um pouco, como é que foi a sua conversão, assim? O senhor já nasceu num lar cristão e como que foi? Sim, a minha família, toda a minha família é católica. Só eu que sou evangélico. E quando eu comecei a conhecer hoje a minha atual esposa, o meu sogro me ofereceu o estudo bíblico. E às vezes as pessoas falam, você entrou para a igreja por causa da sua esposa. De forma alguma, nós apenas estávamos namorando. E quando eu comecei a ter aquele estudo bíblico, certo? Eu me apaixonei quando falavam assim, porque a gente tem que ser muito realista hoje, pastor, conforme a luz da Bíblia, que não é ser humano nenhum que vai resolver o problema do mundo. Nós cremos que a cada dia que passa, os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Então eu sempre falei isso para as pessoas, sou muito realista, olha, eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres para ocupar espaços públicos para que a nossa liberdade religiosa seja preservada até que Jesus volte. Porque Mateus capítulo 24, versículo 14, fala o seguinte, e será pregado esse evangelho do reino em testemunho de mim a todas as nações, então virá o fim. Certo? Então, para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam alcançadas, a gente precisa da liberdade religiosa. Nós vimos isso durante a pandemia, que nós fomos perseguidos. E quando eu cheguei naquele momento aí que eu via falar da volta de Jesus, que eu comecei a conhecer aquelas questões assim, eu me apaixonei pela igreja, me apaixonei pela doutrina. E aí eu falei assim, eu quero me batizar, eu quero me tornar um cristão. E durante toda a minha vida, pastor, como político,
Eu nunca me levantei para poder defender placa de igreja alguma. Eu sempre me levantei para defender os valores cristãos. Porque os valores cristãos, eles são universais, pastor. Agora, as questões doutrinárias, cada igreja discute dentro do seu ambiente eclesiástico. A gente também tem que saber respeitar. E foi essa vocação, esse contato com a Bíblia que me fez com que eu me apaixonasse, especialmente pelas profecias ali da volta de Jesus, e fez com que eu virasse, assim, esse pregador, porque além de verdureiro, além de político, eu sou pregador também. Ah, o senhor é pregador? Sou. O pessoal sempre pergunta, você é pastor? Não, não sou pastor. Eu sempre tenho convite para ir até as igrejas, levar a mensagem, mas eu não sou pastor, mas eu sou pregador do evangelho durante 27 anos, porque eu me converti com 16 anos de idade. Olha, 16 anos de idade. Hoje eu tenho 44 anos e durante os 16 anos de idade, o tempo todo que eu tive oportunidade, sempre falando do amor de Jesus para as pessoas. Olha, só chegou a viajar também, fazer viagem? Não. Só na minha... Só ali na sua região, só de Divinópolis mesmo. Isso. Coisa maravilhosa, deputado. Então foi assim que eu conheci, através de um estudo bíblico com meu sogro. E detalhe, tá? Minha esposa só veio para a igreja depois que eu já estava lá dentro. Eu vim primeiro que ela. Então não foi porque eu estava querendo agradar o sogro, não. Foi porque eu gostei da doutrina mesmo. Com certeza. E de qual igreja que o senhor é? Eu sou adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. Sim. Olha só. Conheço muitos irmãos da Adventista, lá do projeto que eles têm, Cevisa, lá em Engenheiro Coelho. Sim. Que é um lugar maravilhoso que cuida da saúde, assim. Sim. Já estive lá algumas vezes. É uma clínica de recuperação e reabilitação, é muito boa mesmo. Não conheço, mas já ouvi falar muito bem. Cevisa é maravilhoso. Cevisa é assim... todo mundo devia uma vez por ano passar uma semana lá no Cevisa. Uma desintoxicada. Exatamente. Ali e volta bem melhor. Exatamente. Maravilha. E os projetos agora para o futuro, deputado? O senhor pensa em terminar o seu mandato de deputado, ou o senhor acha que em alguma eleição o senhor pode tentar outro mandato de outra coisa? Sim, o pessoal sempre me pergunta isso, pastor, é uma pergunta que vem com muita recorrência. A nossa preocupação agora é, durante agora esses restantes aí de 3 anos e pouco, né, que nos restam do mandato, fazer o nosso melhor para a população de Minas Gerais. Não temos pretensão nenhuma no momento de subir de cargo, de forma alguma. Nós estamos aqui agora para poder cumprir o nosso dever durante esses 3 anos agora que nos restam. E o futuro pertence a Deus. A gente não pode dizer nem que sim, nem que não, de disputar uma outra eleição de um cargo maior, não. Não sei. No momento eu não sei. Cabe que seja feita a vontade de Deus. E se tiver que a gente recuar também lá na frente, não vejo problema nenhum disso. Porque foi igualzinho o que o Cleitinho falou. Se um dia precisar, a gente volta para o varejão para poder vender o tomate ou alface. Está lá aberto. Tá certo. Quem fala muito isso é meu amigo, grande amigo, ator Jackson Antunes. Ele fala assim, olha... Se der tudo errado, minha caminha lá na casa da minha mãe continua lá em Janaúba do mesmo jeito, para eu voltar para lá. Olha, dentro desses projetos que o senhor tem hoje, tem algum que o senhor tem um cuidado eu sei que o senhor vai ter com todos, mas tem algum que você tem mais carinho? Tem algum que te arde mais no coração? Você fala, esse aqui, todos são importantes, mas esse aqui, se eu tivesse que escolher um só, seria esse projeto. Vamos falar de forma ampla, porque existem vários projetos dentro desse ambiente que eu preciso falar, certo? São muitos. Defesa da criança. Defesa da criança. Sim. Eu pergunto, pastor, existem aí vários movimentos que querem doutrinar nossas crianças e querem tirar as crianças do caminho que Deus colocou para elas, dos princípios e valores que os pais ensinam. E eu te pergunto, se existe hoje no mundo um ser que requer mais o nosso cuidado, a nossa atenção e tem vulnerabilidade. Quando eu falo vulnerabilidade, é atenção mesmo, de proteção, do que a criança. Então, quando a gente vê criança sendo abusada, quando a gente vê criança sendo doutrinada, isso causa uma revolta na gente tão grande. Então, quando você me pergunta, de todos os projetos que você faz, fiz vários projetos para poder reduzir a taxa de imposto do nosso estado, o ICMS, entre outros impostos mais. Por quê? Porque eu creio que se nós queremos um estado sadio, um estado produtivo, nós precisamos desinchar a máquina. Nós precisamos dar oportunidade para que aquela pessoa que vai empreender, ela possa crescer. E como que as pessoas vão crescer com a taxa de imposto tão alta, pastor? O Brasil hoje é surreal o que as pessoas pagam de imposto. É revoltante o que a população paga de imposto, certo? E por que paga imposto, pastor? Para poder segurar aí essas regalias de político, para poder ficar mantendo essas pessoas tendo vida de rei, de faraó, usando auxílio moradia, enquanto tem pessoas que moram debaixo da ponte. Eu, como deputado estadual, tenho direito de um auxílio de moradia de quase R$5.000 por mês. Eu não uso. Eu não uso, é incoerente, pastor.
Você entende? Para poder ficar fazendo voos e mais voos em jatos, gastando aí milhões e milhões de dinheiro público. Então, quer dizer, isso é para poder manter a regalia política. O político tem que cortar na carne, tem que mostrar que dá para fazer. Olha para você ver, nós fomos eleitos sem gastar um centavo de dinheiro público. Ah, mas o fundo eleitoral, ele vai ajudar aquelas pessoas que não têm condição. Mentira. Sabe o que é mentira? Porque quando o fundo eleitoral é repartido, ele não é repartido para aquela pessoa que está lá na ponta, para aquele candidato mais simples, não. Ele é repartido em forma proporcional para aqueles que têm condição de ganhar uma eleição. Os partidos fazem isso. Ele não é repartido de forma proporcional. Então, eu tenho trabalhado nisso para poder desinchar a máquina pública, para poder deixar com que as pessoas cresçam e empreendam. Isso eu tenho trabalhado sempre nessa linha, porque a pessoa hoje, pastor, ela não quer chegar na casa dela e ter uma cesta básica ou ficar vivendo das custas do Estado. Não. O cidadão ele quer ter dignidade, poder trabalhar e levar o sustento para a casa dele. E o melhor programa social que um político pode deixar, sabe o que é? Gerar emprego, gerar renda. E como você gera emprego e gera renda? Deixando o empreendedor crescer. E eu tenho trabalhado nessa linha, várias linhas. Segurança pública também, mas a principal que você me perguntou, pastor, é a defesa das crianças. Essa é a principal, porque foi isso que me fez vir para a política, certo? Eu não consigo ver essas pessoas abusarem, essas pessoas usurparem das nossas crianças. Isso me revolta, isso me dá um algerismo, me dá um nojo tão grande que eu sempre vou lutar nessa linha. Acho isso importantíssimo, esse assunto que o senhor tocou das crianças. Eu tive oportunidade de anos atrás, quando hoje, de novo, o senador Magno Malta cuidava do projeto Todos contra a Pedofilia, de acompanhá-los em alguns locais, em algumas questões, e de ver como as crianças são vulneráveis no nosso país. Isso há alguns anos atrás. Hoje, ela está mais ainda. Ela está mais ainda. Eu vou citar um exemplo para o senhor da beira de estrada. Os postos de gasolina, qual eu respeito muito todos os trabalhadores de beira de estrada, porque frequento muito as estradas, mas nos postos de gasolina tinha um costume, diminuiu um pouco, mas ainda tem hoje, de vender revista pornográfica. E eu ia a alguns postos que a revista ficava junto com os brinquedos. Então tinha os caminhõezinhos ali, tinha os brinquedos ali e as revistas também. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns donos de posto de gasolina, dono do restaurante ali, e perguntar para ele daquele ali, e falei assim, mas olha, eu estou vendo aí, você é um cara religioso, você deve ter filho, rapaz, mas aquelas revistas ali ficam junto com os brinquedos, você não acha que é perigoso uma criancinha olhar? E a pessoa parece que na hora as escamas dela caíam assim, ela já dava a volta no balcão, fala, não, eu não tinha percebido, e pegava aquela grade e tirava dali, botava lá junto, mais no fundo assim. Mas a gente vê que hoje isso está acontecendo na televisão. Porque eu vejo uma coisa assim, sem citar, não vou entrar em mérito de emissora aqui de nada. Às vezes uma novela, ela tem uma censura, por causa do que vai passar. Ok, ela é uma novela nova. Quando vai repetir ela, reprisar, parece que aquela censura é cortada, ela reprisa 3 horas da tarde. Na hora que as crianças estão em casa. No horário que a criança tem acesso à televisão. E sem nem pudor. Você pega uma televisão hoje, desses canais que são pagos, você começa a procurar, aí de repente começa a aparecer os canais de adulto, conteúdo adulto, que precisa de uma senha, mas a televisão vem com a senha padrão. Ela não vem com a senha difícil. 1, 2, 3, 4, a senha. E a chamada do conteúdo, a capa, ela é explícita. Ela está ali, qualquer criancinha de 3 anos consegue acessar e ver, sem querer, aquilo ali. E a gente sabe a devastação que é a pornografia na cabeça de um adulto, quanto mais na cabeça de uma criança que nem está entendendo o que é. Então a gente vê que precisa mesmo de mais e mais pessoas iguais ao senhor, iguais a Damares, que na época trabalhava também igual com o Magno Malta, igual o Magno Malta, e tantos outros que lutam pelas crianças, que lutam por esse assunto, que precisa ser difundido, que precisa ser orientado aos pais, em relação ao abuso, como identificar um abuso, como identificar um abusador, como identificar uma escola que não está cuidando das crianças, que está doutrinando uma criança, sexualizando uma criança. A gente vê pelas músicas mesmo no Spotify, as número 1 do Brasil
são todas músicas pornográficas. E as criancinhas estão dançando e parece que existe uma cegueira. Você vai numa festa infantil e é horripilante as músicas que tocam, né? Parece que os pais não veem, deputado. Em Divinópolis, o primeiro projeto que nós aprovamos, pastor, foi um projeto que deu uma repercussão muito grande, onde eles começaram a me chamar de xiita, de fundamentalista religioso. Foi esse projeto que proíbe que espaço público dentro de Divinópolis promovam eventos que tenham sexualização de criança e adolescente. Não só espaço público, mas também utilizar a verba pública para esse tipo de evento. Foi o primeiro projeto que nós aprovamos em Divinópolis, com muita satisfação. E lá em Divinópolis hoje não podia. E isso inclui também, tá? Inclui questões relacionadas à ideologia de gênero dentro do projeto e também a questão que você falou dos pancadões aí, dos batidões, dos bailes funks. Então, em Divinópolis não pode ter esse tipo de projeto no âmbito municipal, não. Proíbe a utilização de verba pública e espaço público para esse tipo de evento. Olha só, fantástico. Foi o primeiro projeto que nós aprovamos como vereador. E já protocolamos aqui a nível estadual já também. Fantástico. Tomara que atinja outros níveis. Se Deus quiser. Está nas mãos de Deus e Deus vai conduzir. Amém, eu creio. Deputado, olha, a gente podia conversar muito mais. Nosso tempo aqui é curto. Quero que o senhor volte aqui no programa. Com o maior prazer. Viu? Para contar dos novos projetos, para contar dos novos passos. Sim. Viu? Quero que o senhor mande um abraço apertado para toda a sua família, para os seus irmãos, para o seu pai. Tá? E qualquer hora dessa, eu apareço lá no Verdurão. Não, mas é um prazer para você conhecer toda a família. O Divinópolis aqui pertinho. A gente sai daqui, dependendo do horário, é 1h30 de viagem. Se você pegar um trânsito bem pesado, vai dar umas 2h30. Você gasta 1 hora só para sair da capital. É verdade. Mas se tiver tranquilo, 1h30. Vai lá, vai ser muito bem recebido, com o maior prazer. Para você conhecer lá Divinópolis, cidade muito boa. Já teve em Divinópolis? Já estive algumas vezes. É, cidade muito boa. Muito boa. Muito boa, povo muito acolhido. Ah, maravilha. Aproveita então para o senhor deixar um abraço para toda a população de Minas Gerais e de Divinópolis também, deputado. Com certeza, eu quero deixar aqui todo o meu respeito aí, né, àquelas pessoas que votaram em mim e aquelas também que não votaram. E dizer para vocês que hoje, como deputado, estou aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para representá-los. E vai ser um prazer, tá? Num dia que você estar passando lá e me cumprimentar lá, a gente poder subir lá no nosso gabinete e conhecer um ao outro. Nosso gabinete é aberto para todo mundo, tá? Eu sempre falo, pode chegar lá que está aberto para todos. E acompanhar o nosso trabalho meio de perto, vou deixar aqui a nossa rede social, que é o @Instagram, Eduardo Azevedo MG. Vai ser um prazer ter vocês. E pode cobrar, viu, gente? Sabe por quê, pastor? A pessoa que tem, às vezes, aquele medo de falar assim, não vou falar, não. Pode cobrar, pode elogiar e pode xingar também, porque o político também tem que ser xingado. Então, a gente está sempre aberto e eu respondo a todos vocês. Pode mandar lá e fazer um teste. Maravilha. Obrigado, então, pela sua participação. Obrigado por abrir o coração aqui com a gente, viu, deputado? Valeu, obrigadão. Muito obrigado. Obrigado a você também, que esteve presente com a gente aqui na Rede Super de televisão. Não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.